Olá, 6 horas em ponto. Estamos ao vivo com Como é que é, o programa diário da Folha de São Paulo, onde a gente debate, discute, comenta, tira dúvidas, as suas dúvidas, sobre temas relevantes que aconteceram nos últimos dias, nas últimas semanas, tipo este daqui. A partir de amanhã, pessoas inimputáveis não serão mais internadas em manicômios judiciários. A gente vai falar do que se tratam essas instituições, o que vai acontecer com essas pessoas que já estão internadas nesses manicômios, para onde elas irão, num fechamento que deve acontecer até maio do ano que vem desses lugares, e como a sociedade vai ser afetada, então, por tudo isso. Mas antes de começar o programa de hoje, dessa segunda-feira, um recadinho de começo de programa. Nessa conversa que a gente vai ter em alguns segundinhos, depois vira áudio, vai para todas as plataformas de podcast para você ouvir depois. Estamos, inclusive, no Spotify. Por lá você encontra outros produtos da Folha de São Paulo, como é o caso do podcast Café da Manhã, que você também pode ouvir diariamente. Dito isso, voltamos então ao tema de hoje, manicômios judiciários. Você sabe do que se trata, essas instituições? Se você não sabe, manda suas perguntas pra gente que a gente vai tentar esclarecê-las. Eu digo vamos, porque estou muito bem acompanhada hoje. Lucas Lacerda, na sua segunda vez aqui no Como é que é, repórter de cotidiano da Folha de São Paulo, que veio explicar tudo o que a gente precisa saber sobre essa medida para fechamento de manicômios judiciários. Lucas, muito obrigada por vir novamente aqui até o Como é que é. Tudo bom, Isabela? Tudo medida bem polêmica, né? Tem envolvido muito debate. Espero que a gente consiga tirar algumas dúvidas dela, porque são muitas mesmo. Exatamente. E a gente vai tentar destrinchar tudo que envolve, né, essa resolução do Conselho Nacional de Justiça. Mas antes, eu quero te perguntar, Lucas, para a gente iniciar, dar o pontapé inicial mesmo no assunto, o que são manicômios judiciários? Como é que a gente pode descrever essas instituições? Essa história do manicômio ela é muito antiga, né? Aqui no Brasil a gente tem muitos casos famosos, né? Barbacena, principalmente, é um caso muito triste, porque ocorreram muitas mortes lá ao longo do tempo, mais de 60 mil. E o manicômio ele nada mais é que um hospital, mas um hospital assim com uma característica de tratar pessoas com doenças e transtornos psiquiátricos, né? Então essas pessoas vão para lá para serem tratadas, só que ao longo do tempo eles foram muito criticados por essa forma de tratar confinado, que eu acho que é o que caracteriza, né, a natureza do manicômio, né, que é um tratamento fechado ali e, assim, por mais que não tenha estado previsto nos planos, viraram locais em que as pessoas muitas vezes são abandonadas ou elas fazem tratamento exclusivamente medicamentoso, né, faltam muitas terapias, que eu acho que a Anísia da Silveira, que é um nome muito famoso assim, na psiquiatria, na reforma psiquiátrica, levou a coisa da terapia com arte, né, para essas pessoas, e que foi uma revolução naquela época, mas trata-se desse local que é confinado, em que você faz um tratamento ali para um tipo de doença, transtorno psiquiátrico. A gente pode entender como isso, né? Certo. E a parte do judiciário? Porque a gente tem a lei antimanicomial de 2001. Eu falei antimanicomial, tá certo. Lei antimanicomial de 2001, que justamente luta contra toda essa estrutura de manicômios que você acabou de dizer, onde as pessoas são literalmente abandonadas, dopadas e não vivenciam a sociedade há muito tempo. Mas por que a gente fala de judiciários depois? O que acontece nessa situação que você tem essas duas junções de palavras? Manicômio e judiciário. Que, na verdade, é um termo, como a gente estava conversando antes do programa começar, que não é um termo tão corretamente utilizado em termos jurídicos, né? O pessoal prefere outro. Qual seria? Isso, o manicômio judiciário ele tem uma questão muito particular, né? Porque a gente está falando de hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico. É isso que o pessoal prefere chamar, né? Exato. E justamente a parte da custódia ou a parte do judiciário é porque eles são estabelecimentos penais designados para pessoas que cometeram crimes. Mas essas pessoas elas estão numa categoria chamada de inimputável. Ou seja, se essa pessoa cometeu um crime e é isso, uma decisão da justiça, né, ao longo do processo, né, em que você vai ter laudo, vai ter avaliações psiquiátricas e tudo. Se a justiça considera que essa pessoa cometeu o crime por causa, né, por ser uma pessoa com uma doença, um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, essa pessoa ela é absolvida, ela é considerada inimputável, ou seja, você não pode imputar a culpa a essa pessoa, porque ela não compreende a gravidade dos seus atos ou dos seus próprios atos, né? Sim. Você entende que ela faz aquilo numa reação à própria realidade, num momento de quebra dela com o mundo real. Então o judiciário é por isso, né? Porque você tem uma pessoa que cometeu um crime, mas pela questão da doença, ela não pode ser imputada essa culpa, ela não pode receber essa culpa por não compreender o ato, e daí ela é direcionada a um desses espaços para que ela faça uma medida de segurança. Então ela não tem nenhuma pena, ela recebe uma medida de segurança, de internação,
para fazer o tratamento dela, e aí ela vai fazer o tratamento e avaliações periódicas, né? Porque essa medida de segurança ela também tem prazo. Assim como as penas têm prazo, a medida de segurança tem prazo também. A pessoa vai fazer um tratamento para avaliar como é que ela está evoluindo nesse tratamento. Como uma pessoa com doença que não cometeu crime também faz, né? Exatamente, exatamente. E agora, então, o Conselho Nacional de Justiça, em fevereiro, publicou uma resolução determinando que esses manicômios judiciários devem ser fechados até maio do ano que vem. É exatamente isso? Então, de onde veio essa discussão toda? Tem matérias, inclusive, na Folha, inclusive suas, que eles usaram como base o Conselho Nacional de Justiça a Lei Antimanicomial de 2001, que a gente já falou aqui. Antes da gente falar dessa lei, da onde veio, então? Porque 2001, na verdade, eu ia falar, antes da gente falar dessa lei, mas já falando dessa lei. A lei antimanicomial, então, de 2001. Agora o Conselho Nacional de Justiça vem, em 2023, dizendo que está tomando como base uma lei de 2001. Por que agora, então? Da onde veio essa decisão do Conselho? A própria lei antimanicomial do Brasil, ela demorou 12 anos para ser aprovada, né? É um tema muito duro, é um tema de opiniões muito aguerridas ali, né? Sim. Ela foi proposta ali em 98, se não me engano, e até ela ser aprovada, você teve um período longo, assim, de discussão, de como é que seria feito, porque o Brasil adotava até então, e ainda existe gente que fica internada por muito tempo, né? Mas o modelo do manicômio era até ali aquele modelo principal. Sim. Então, e para chegar nessa discussão da lei também foram necessários outros 20 e tantos anos, porque lá em 1980 que você tem trabalhadores da saúde fazendo a reforma psiquiátrica, né? Que eram pessoas que militavam por um outro jeito de tratar, né? Muito baseados no que o Franco Basaglia, que era a coisa do tratamento ali sem as correntes ou sem as amarras, ainda que não fossem as correntes, mas sem as amarras ali do confinamento numa cama, né? Você falou da Anise também. Exatamente, né? Exatamente. Então essa lei demora muito, e aí por quê? Você não tinha, e aí a gente conversando com especialistas, com pessoas que participaram do grupo de trabalho do CNJ que discutiu essa resolução, essa discussão demorou 2 anos no CNJ, né? Então até eles chegarem a um consenso, aí você tem representantes de judiciário, de Ministério Público, Organização Mundial da Saúde, Conselho Nacional de Direitos Humanos, enfim, muita gente envolvida, até que se chegasse a um texto demorou bastante, porque realmente é uma questão muito delicada. Mas ela veio, segundo quem a gente escutou lá nas reportagens, né, para justamente cumprir essa lacuna, preencher essa lacuna de forma geral. Porque você já tem alguns estabelecimentos nos estados que cumprem o que está previsto na lei antimanicomial há algum tempo já, né? Um dos exemplos, vou até citar, é o do reportagem do Samuel Fernandes, nosso colega lá de saúde e ciência. Ele mostrou como é que funciona isso em Goiás, né, que já aplica desde 2006, né, e portanto é bem próximo ali de quando foi promulgada a lei, sancionada a lei, o que se prevê nessa coisa do antimanicomial, né, do tratamento ambulatorial, com vistas à reinserção na sociedade. Então, assim, é um tema muito duro e faltava essa regra geral que dissesse, olha, o judiciário precisa aplicar o que está dito na lei. E isso foi feito agora. Perfeito. Né? E vem de muitas discussões, vem da primeira condenação do Brasil, por exemplo, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso do Damião Ximenes Lopes, que ele morreu na década de 90, final da década de 90, ele sofreu maus tratos numa clínica que era conveniada do SUS, ele tinha depressão, e ele sofreu maus tratos por 3 dias e morreu, né? Ele sofreu espancamento, assim, foi um caso muito difícil na época. E esse caso gerou a primeira condenação do Brasil na Corte Interamericana, né, de Direitos Humanos, que é da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Então, isso é um dos pressupostos que é usado na resolução do CNJ para dizer, olha, nós precisamos colocar em prática o que diz a lei antimanicomial para que esse tipo de coisa não volte a acontecer. Inclusive porque o Brasil já tem uma condenação por isso. Entendi. E o Brasil também assina outros protocolos internacionais, né, de tratamento digno, a própria Lei Brasileira de Inclusão. Ela trata, né, ela diz que você tem que tratar as pessoas de uma forma digna e adequada a esses parâmetros. Então, acho que demorou por isso, porque é um contexto de Estado mesmo, né, é uma política de Estado. E como uma política de Estado, ela demora muito a ser aprovada, né, o judiciário tem um outro tempo também. E eu acho que ainda assim se deve a muitas pressões ali dentro, né, para que isso fosse colocado em prática. Pressões dentro do Conselho Nacional ou até de governos? Eu acho que da sociedade, assim, de gente que, como é que vamos fazer, como é que vamos tratar essas pessoas que cometeram crime, Sim. E mais que são consideradas, que não tem culpa, né, por conta da doença. Eu acho que para responder a isso, precisou-se de um debate muito longo. Já é muito antigo. O próprio Cristiano Ferreira, justamente no YouTube, está perguntando, esse movimento de fechar os manicômios judiciais é de agora ou foi iniciado
quando, partindo de qual governo? Como você acabou de falar, é muito antigo. A turma lá da reforma psiquiátrica, né, os trabalhadores da saúde mental, começou a agitar esse tema no debate público lá nos anos 80, 70, 80. Perfeito. Muita gente aqui no Instagram, Lucas, está perguntando, então, manicômios judiciários fechados até maio do ano que vem, certo? Então essas instituições não vão poder... e outra coisa, né? A partir de amanhã, pessoas que são consideradas inimputáveis pela justiça não vão mais para esses lugares, apesar deles ainda estarem abertos até maio do ano que vem. Isso, é importante falar de como vai acontecer isso. Exatamente. Né? Então, assim, lá em fevereiro, o CNJ diz, daqui a 6 meses, esses manicômios judiciários, esses estabelecimentos não vão poder mais receber novos pacientes. Então, a pessoa que recebeu a medida de segurança amanhã, ela vai passar por uma avaliação, né? E aí essa avaliação vai dar preferência ao tratamento na rede de atenção psicossocial, cujo principal equipamento é o CAPS. O CAPS. Né? Que todo mundo conhece o CAPS, é uma coisa que está aí em muitos locais, Centro mas não em todas. Centro de atenção psicossocial. Centro de atenção psicossocial. Perfeito. Então, assim, esses hospitais que têm os seus internos, eles vão começar a desinstitucionalizar, que é uma palavrona assim, mas ela faz muito ela é um termo muito usado, né? Porque a desinstitucionalização de uma pessoa leva a um período de adaptação para saber como que ela vai fazer esse tratamento fora daquele manicômio. Se ela tem condição daquilo, porque tem gente que tá lá há muito tempo e tem condições emocionais, psicológicas muito avariadas já, né? Muito degradadas ao longo desse processo. E até maio de 2024, todas as pessoas devem sair. Deve ser feita uma liberação gradual dessas pessoas e uma interdição gradual de alas desses hospitais. Né? Então eles têm que ir esvaziando aos poucos, como foi feito, né, com alguns dos grandes manicômios que a gente teve no Brasil. Perfeito. Aqui as pessoas, então, estão perguntando justamente isso, é a minha próxima pergunta. Para onde vão essas pessoas? O pessoal está falando aqui. E quando a família não quer mais o doente, por exemplo, como é que fica? Para onde vão essas pessoas? Isso, Fábio Lemos. A Adriana Gomes também. Até a pessoa ser avaliada, por exemplo, ficará onde? A gente pode começar com o CAPS. Então, elas vão diretamente para o CAPS assim que os manicômios judiciários forem fechados. Exatamente. É importante dizer para o Fábio, Adriana, que assim, não há uma perspectiva de soltura geral e automática dessas pessoas. Se elas precisarem continuar internadas, elas podem ficar internadas lá nos hospitais de custódia até que se faça uma avaliação dela e dizer, olha, nesse período de transição, para dizer, olha, você agora pode ser encaminhada para ter contato de volta com a sua família, morar na casa da sua família, ou no caso de quem não tem contato mais com a família, porque o crime eventualmente envolve a família, ou porque a pessoa perdeu mesmo, porque tem gente que é abandonada né, lá nas unidades. Sim. Essa pessoa ela pode ser direcionada a uma residência terapêutica, que são equipamentos do Ministério da Saúde destinados justamente para isso. Né? A pessoa vai morar numa casa com mais algumas pessoas, vai ser monitorada por... Aí o que está previsto? Né? Que ela tem um atendimento num ciclo completo ali. Ela tem um atendimento com psiquiatra, com psicólogo, ela vai fazer algum tipo de terapia no CAPS, né, onde ela vai passar em que ela vai passar a frequentar, e ela tem que fazer um acompanhamento ali, mas assim, não quer dizer que todas as pessoas lá em maio disse, olha, então tchau, sai todo mundo e se vira aí. A intenção é que não se faça nada perto disso, porque eu acho que fica muito claro assim, que são pessoas que precisam de uma assistência, né? Porque elas cometeram um delito em função de uma doença, então assim, elas precisam de um acompanhamento. Sim. É claro que isso exige um esforço de orçamento e de ampliação dessa rede, que vai ser muito estrutural, né? É o que um usuário está perguntando. Tem os dispositivos dos CAPs, justamente, mas eles estão preparados? É uma das grandes críticas também à resolução, né? É uma das Você vai onerar críticas. um sistema de saúde que já é sobrecarregado. E como é que fica? Os CAPs estão preparados para receberem essas pessoas? Exato. O que a gente foi perguntar, então, para saber, bom, para onde vão essas pessoas e como é que elas vão ser atendidas, né? A rede de saúde, ela não acompanhou o crescimento dessa rede de atenção psicossocial, na qual os CAPs estão inseridos, ela não acompanhou, e a Folha mostrou isso na série Brasil no Divã, o fechamento dos manicômios. Os normais, né? Os manicômios para quem não cometeu delito e tal. Exato. Então é preciso que o governo federal, junto com o judiciário e junto com os estados,
promova uma ampliação desse serviço, porque hoje você já tem uma demanda muito grande, né? O CAPS ele é praticamente o hospital do bairro ali, porque Perfeito, é uma unidade que não é feita para você ter internação prolongada, mas muitas vezes as pessoas têm que ficar ali. Tem casos de pessoas que ficam lá por anos, e você não pode deixar, e aí eu acho que as críticas se concentram muito nesse aspecto, né? Deixar que a resolução preveja, mas que isso não seja colocado em prática. Mas quem defende diz, olha, então o executivo, junto com o judiciário, vai fazer uma política de indução. Vai dizer, olha, a gente tem uma demanda maior, então vamos ampliar o CAPS aqui. Que foi o que aconteceu em Goiás. Porque Goiás tem hoje, acho que 81 unidades de CAPS. Isso está lá na reportagem do caso lá do programa em Goiás. Sim. Porque justamente, como eles decidiram adotar esse processo lá, isso virou uma realidade do sistema de saúde ali, do serviço público ali, né? Agora, não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades em outros estados, porque o Brasil é um país gigantesco. Exato. E com coisas muito diferentes ali nas realidades regionais. E poucos CAPs, se você for ver em relação à proporção de cidades. A gente tem mais de 5 mil cidades pelo Brasil e pouco mais de 1.900 CAPs. Né? Pois é. 1.900 CAPs você tem em 1.900 cidades. Isso. E sendo que a gente tem mais de 5 mil cidades no Brasil. Falando em dados, eu queria pedir para o André para a gente colocar a arte de hoje, que é justamente essa relação de quantas pessoas estão presas e quantas pessoas estão em hospitais de custódia. No Brasil, inimputáveis ou não, nós temos mais de 830 mil pessoas presas. E temos mais de 1.800 em hospitais de custódia. Lembrando que no Brasil nós temos 27 hospitais de custódia que teriam aí uma capacidade para 4 mil pessoas, certo? Como a gente está falando do CAPS. Então, o Conselho Nacional de Justiça quer dar uma leve pressão justamente para que o governo federal olhe para isso com um olhar justamente mais bondoso de forma orçamentária para que dê, de fato, o investimento que essa área precisa. Mas muita gente também, Lucas, está criticando outra parte. Fora o fato de que o CAPS não aguentaria todas essas pessoas saindo, como você disse, não seria maio, liberou geral, vamos ter mais de 1.800 pessoas pelo Brasil. Não vai ser assim, mas muitas pessoas estão criticando a medida, principalmente porque o CAPS, esses centros não servirão a partir de agora, né, também para pessoas inimputáveis. São para pessoas, como você disse, é um hospital do bairro. Pessoas que sofrem com alcoolismo, problemas de drogas, que sofreram traumas, que têm seus problemas psicológicos e que não necessariamente cometeram crimes. Muitas pessoas estão com essa preocupação de que pessoas que cometeram crimes, que não são responsáveis pelos seus atos, ou seja, não têm consciência do que estão fazendo, elas compartilharão do mesmo espaço de pessoas que nunca foram fichadas, por exemplo. Certo. Como as pessoas que defendem a medida reagem a esses comentários, por exemplo? Essa é uma questão que ela lida, aí pegando um pouco dos argumentos de quem tem defendido, né, essa questão. A primeira coisa é que assim, a sociedade está muito acostumada a separar o louco, né? Então, isso faz até com que se confunda quem cometeu o delito em função da doença com quem praticou crimes muito graves, muito violentos, muito famosos, né? Que a gente tem no Brasil muitos casos. A gente pode falar daqui a pouco, deles. Inclusive. Mas assim, a gente tem uma questão, ele conversando com uma defensora pública que participou do grupo CNJ, ela estuda isso, né, também na academia. E ela se baseia também num censo de 2011, feito pela professora Débora Diniz, da Universidade de Brasília, e ela fez um censo mesmo nessas unidades de custódia para dizer, olha, o que essas pessoas fizeram, há quanto tempo elas estão aqui, quem são, né, qual é essa população e tudo. E você tem ali primeiro crimes contra a vida, né, homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal. Você tem depois crimes contra o patrimônio, que são crimes de roubo e tudo. Assalto, né, mão armada, enfim. E você tem crimes contra a dignidade sexual, né, que aí estaria incluído o estupro e tudo. Sim. São situações muito delicadas, mas o que elas colocam? Que esses crimes, no caso dessas pessoas, né, que cometeram os crimes em função da doença, né, por causa da doença, eram pessoas doentes, elas cometeram, esses crimes eles costumam ser episódicos, ela fala que são coisas mais isoladas. E com o tratamento adequado, ou seja, a pessoa fora de um surto, ela não voltaria a cometer esse crime. Né? Ela não teria uma reincidência ali nesse crime. E isso é uma defesa muito enfática que se faz, por exemplo, eu cito muito o programa de Goiás porque ele é um programa que é considerado meio modelo. Assim. Sim. Outros estados, inclusive, estão enviando comissões, grupos de trabalho para estudar lá, para ver, olha, como é que vocês fizeram aqui, para a gente poder aplicar também, já que a gente vai
ter que lidar com essa realidade num período relativamente curto de tempo. Sim. Então, eles defendem ali e dizem que a reincidência ali ela está em torno de 5%, né, de crimes daquelas pessoas atendidas na rede deles. E aí, para nível de comparação, no sistema prisional comum, né, você tem uma reincidência que começa em 21% e ela evolui para até 39% se você pegar do primeiro a 5 anos, ou ao 5º ano ou depois de que essa pessoa está presa. Então, assim, a reincidência é muito baixa, né, nas experiências que existem no Brasil. Incidência, gente, para quem não sabe, é aquela pessoa que teve o tratamento, é dado uma alta nesse sentido, desse tratamento, ou não? Ela volta, a reincidência é essa, a pessoa volta a cometer o crime. O delito, justamente, a cometer o crime que ela cometeu no passado, depois de um tratamento, depois de passar por um tratamento. Então, 5% é o CAPS, a taxa de reincidência, é muito baixa. Lá no PAILI de Goiás, né, que é o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator. É uma experiência localizada, mas é uma experiência que inspira muitas outras. Agora, de fato, você precisa ter... Eles falam que você precisa ter um cuidado na hora de lidar com essas pessoas, mas assim, na defesa desse argumento, é muito pior você separar e confinar essa pessoa. Porque essa pessoa, sem o atendimento, ela vai sofrer muito, ela pode eventualmente, enfim... sofrer um risco, sofrer uma violência física ou praticar alguma coisa. Então, assim, o ideal é que você trate na comunidade. Por isso que a resolução ela tem um projeto voltado para a coisa da reinserção, quando possível. Não se está prevendo que todo mundo terá essa condição, mas onde houver essa condição, onde for possível trabalhar para que se chegue a essa condição de reinserção, esse é o objetivo principal. A gente tem um comentário no Instagram do Marcos Cardoso. Sou policial penal. Hospitais de custódia são extremamente necessários, essa é a opinião dele, é perigoso até para nós profissionais. Temos uma pergunta no YouTube que a gente falou no comecinho da live, mas a gente pode retomar também, que o pessoal está entrando também agora. Ramon Raquel, ainda tenho dúvidas sobre a diferença entre manicômios judiciais e os manicômios como os de Barbacena. Por que eles não podem existir? Eles infringem os direitos humanos, os manicômios judiciários, por exemplo, os de Barbacena também, aí você pode falar dos dois casos, mas a gente tem relatos de infração de direitos humanos nos judiciários, por exemplo? Tem relatos, e eu acho que é muito importante dizer que assim, o Brasil, pela lei, não pode ter manicômio, ponto. Ele não pode ter o que eles chamam de instituição de caráter asilar, ou seja, em que a pessoa fica fechada ali fazendo o tratamento. Pela lei, o Brasil não pode ter essas instituições funcionando, né? Então, assim, seja no caso de quem cometeu os delitos, seja no caso de quem não cometeu, não pode existir. Então, a resolução vem para aplicar isso no judiciário e no sistema de saúde você já tem essa medida sendo tomada, sim, mas você ainda tem também as pessoas em tratamento confinadas lá, né? Por mais que não tenha aquele modelo do manicômio de antigamente, muitas pessoas... O Barbacena ele é um caso muito simbólico, porque você tem 5.000 pessoas num espaço projetado para 200. Tinha, né? Antigamente. Então, esse tipo de coisa não pode mais acontecer. A lei vem para isso, para dizer que isso não pode mais acontecer. Né? Porque isso é uma violação do direito à dignidade, porque a pessoa não está recebendo um tratamento adequado ali. Então, não sei se eu respondi a dúvida, mas sim, um pouco disso assim, que a lei diz que não pode ter nenhum. E agora o CNJ disciplina isso no judiciário por meio da resolução. Essa lei de 2001, né? A lei de 2001. É tudo baseado nessa lei de 2001 e protocolos dos quais o Brasil é signatário. Perfeito. A Gabriele está perguntando ainda sobre o CAPS. Gabriele Cardoso diz, como será o controle de frequência nos CAPS? Vai existir alguma coisa assim? E se o usuário decidir, por exemplo, não frequentar o CAPS, já tem uma alternativa? Ela está perguntando. Olha, existem casos, claro, que a pessoa não volta ou que o tratamento é muito difícil, não progride porque a pessoa não vai. Sim. Mas assim, essas pessoas, e aí falando do nosso público do assunto hoje, que é o pessoal que cometeu um delito, essa pessoa não vai ser deixada para resolver sozinha se ela vai ou não ao tratamento. Ela precisa cumprir essa medida de segurança. Então, assim, você vai ter agora, a partir dessa terça-feira, o judiciário, né, na parte de execução penal, precisa determinar a criação de um plano terapêutico singular para cada uma dessas pessoas. Então, assim, cada pessoa dessa vai ter um plano, cuja determinação é do judiciário, mas vai ser elaborado por uma equipe médica multidisciplinar. Então vai para o psiquiatra, psicólogo, vai ao assistente social dizer como é que vai ser esse tratamento e essa pessoa vai ser acompanhada por esses profissionais. Vai ter um acompanhamento. Então. Exato. Tá. Um exemplo bom, eu acho que essa reportagem de Goiás é muito boa porque ela mostra o caso, eu acho que vale dar uma lida,
é que ela diz, a pessoa quando ela recebe a medida de segurança, esse caso dela vai ser encaminhado lá para o programa de atenção ao louco infrator, e aí um técnico vai tentar entrar em contato com a família para dizer, olha, como é que a gente vai desenvolver um plano para essa pessoa e tudo, e a família participa. Certo. Né? É muito mais difícil quando você não tem a família, porque você não tem aquele vínculo da pessoa com o mundo, né? Que é a nossa primeira instância ali de ligação com o resto do mundo, é a família. Exatamente. É muito mais complicado. Sim. Mas é isso, a pessoa, esse filtro, esse acompanhamento de como vai ser feito, ele vai ser acompanhado pelo judiciário, vai ter uma autoridade judiciária ali, o juiz, enfim, uma pessoa responsável pela execução daquela medida de segurança, do cumprimento da medida, junto com... Mas assim, é a mesma coisa. O judiciário faz o papel dele, determina a criação, acompanha a medida de segurança. E o pessoal da saúde, todos juntos, claro, mas cada um tem a sua atribuição ali. O pessoal da saúde vai fazer o acompanhamento do tratamento dessa pessoa. Então, assim, faltou, não foi... O ideal é que, assim, essa pessoa, os técnicos do programa, dessa rede de atenção psicossocial, vão ligar, vão saber, faltou por quê, o que aconteceu, vai visitar a pessoa na residência terapêutica ou na casa da família, vai ter um contato com alguém da família. Perfeito, vai ter um acompanhamento. É um então, controle. É um controle, pelo menos, né, minimamente. O pessoal agora está perguntando justamente dos casos emblemáticos, a gente pode falar deles. A Beatriz está dizendo, e em caso de crimes graves e hediondos, principalmente para psicopatas, o que será feito? É importante a gente ressaltar que psicopatia não é doença, né? Não é uma doença, porque um psicopata, ele tem a capacidade, ele sabe o que ele está fazendo, né? Uma pessoa inimputável é justamente uma pessoa com uma doença mental que não tem suas plenas faculdades mentais, então ela não tem consciência dos seus atos. Um psicopata, normalmente, sim. Mas agora eu te pergunto, então, Champinha, Chico Picadinho, eles vão ser afetados por essa medida? E os psicopatas, num geral, que, por exemplo, que agora forem identificados como psicopatas a partir de amanhã, não vão para esses manicômios que serão fechados até maio, vão para onde? A gente pode começar falando do Champinha e do Chico Picadinho, então, por favor. O do Chico Picadinho é um caso que já está, enfim, correndo há mais tempo, e ele está hoje na Centro de Custódia de Taubaté, aqui em São Paulo. Ele foi condenado, né, por matar, esquartejar 2 mulheres nas décadas de 60, 70 ali, e a gente foi perguntar justamente às pessoas, falar, olha, ok, nós temos casos. E eu acho que é uma outra ponta desse debate, que é o seguinte, e de uma crítica de quem é contra o fechamento dos hospitais, que essa pessoa está lá cumprindo, então o Chico Picadinho da vida está lá cumprindo a pena dele. Se ela for atendida por essa resolução e for para a rua, ela é um risco para outras pessoas, mas ela é um risco para ela mesma. Por quê? Pode sofrer um linchamento, pode sofrer um ataque. A gente viu que o Pedrinho Matador foi executado. Foi. Então, isso geraria um tipo de risco aí muito, muito grande, né? Agora, o que as pessoas disseram, quando a gente pergunta desses casos mais famosos, é que essas pessoas, especialmente o Chico Picadinho, não serão atendidas pela resolução. Porque ele planejou, ele executou os ataques, tendo noção daquilo. Exatamente. Então, ele não é atendido por aquilo. Como casos recentes, enfim, mãe mata o filho, né, por uma questão de esquizofrenia, que a esquizofrenia é um dos transtornos mais comuns, né, nesses casos. Segundo aquele censo lá de 2011. Sim. Então, assim, tem uma separação aí dessas coisas. O caso do Champinha, do Roberto Aparecido Cardoso, ele está numa espécie de situação de impasse aí. Porque tem muitos laudos no caso, tem muitas decisões sobre o caso, e ele vive numa unidade experimental de saúde que foi construída para este caso especificamente, sob competência aqui do Judiciário de São Paulo. Então, assim, é muito difícil a gente dizer que ele vai... É muito difícil a gente achar que ele vai ser atendido. E eu perguntei para as pessoas com quem a gente estava conversando para as reportagens, olha, acho que não vai ser atendido por essa resolução. Primeiro, que é um caso muito específico, né? Um caso de uma repercussão muito grande. Segundo, porque se ele não é considerado inimputável, ele tem uma pena a cumprir, porque o Brasil não tem pena perpétua. Exato. E aí levaria uma outra situação de que, eventualmente, ele vai cumprir essa pena e vai deixar a prisão. Mas, assim... na resolução não estão previstos casos como esse. Perfeito. E segundo pessoas que discutiram a própria resolução. Então, assim, elas fazem questão, né, de separar casos de pessoas que cometeram crimes, estão condenadas por crimes muito graves, de pessoas que cometeram crime em função da doença. Adélio Bispo, por exemplo, que foi justamente condenado por o atentado de contra o ex-presidente Bolsonaro. Exatamente. Adélio Bispo. O Adélio, hoje, ele cumpre a medida de segurança que ele recebeu. O Adélio é considerado imputável.
ele recebeu a medida de segurança, ele cumpre hoje na penitenciária de Campo Grande, se eu não me engano. Em tese, ele está no escopo do público atendido pela medida, pela resolução do CNJ. Como vai ser esse caso? Não saberia dizer, os especialistas não sabem dizer o que vai se dar na prática, porque é um caso de comoção nacional muito recente, e embora ele tenha esse atendimento da resolução, ele tem que passar por avaliações lá, né? A medida ela tem um período, então ele tem um período, vai passar por avaliações, mas eu imagino que, assim, por uma questão de segurança, assim, assim, é futurologia, né? A gente não sabe do que está acontecendo no caso agora. Mas a medida dele tem um prazo, ele vai ter que ser reavaliado para saber se ele representa aquela coisa do perigo, né? Para saber se ele vai correr riscos e tal. Agora, é uma pessoa que provavelmente correria risco se de linchamento voltasse. É muito complicado esse tipo de situação. Exatamente. Porque ele mexe muito com o clamor da opinião popular, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um dos cuidados que a resolução prevê, é que se faça um tratamento e uma preparação disso no território. Então, uma pessoa determinada cometeu um assassinato e aí foi considerada inimputável. Ela tem contato com a família? Sim. Então, ela vai lá morar de volta com a família. Toda a comunidade em volta será orientada preferencialmente para saber que ali vai ter uma pessoa que está cumprindo a medida de segurança, que tem um problema, né? A gente tem casos aí nas reportagens de quem cumpriu a medida, faz o tratamento e hoje vive... Foi reintegrado. Está sendo reintegrado enquanto faz os tratamentos e é monitorado. Você falou que essas pessoas voltariam, as que têm condição, que têm família, voltariam às suas casas. Tem uma pergunta no Facebook justamente sobre isso. A Jane diz, os familiares vão receber algum auxílio para cuidar dessas pessoas em casa? Não? A gente tem essa apuração. A informação que a gente tem é assim, a parte de assistência social e renda, ela também faz parte desse tratamento. Tá, okay. Então, assim, essa pessoa, se for morar numa residência, ela vai para a residência, ela pode receber um auxílio em dinheiro para pagar um aluguel, alguma coisa do tipo, mas não sei dizer se a família receberia um dinheiro ou algum tipo de ajuda para manter aquela pessoa. Em tese, ela receberia a pessoa de volta e a pessoa faria o tratamento na rede pública, né? Então, acho que é mais uma coisa do cuidado ali, de você acompanhar a pessoa. E a família tem que aceitar, né, esse paciente. Eu acho que tem que ser esse tipo de política de saúde proposta pela resolução, ele envolve uma comunidade inteira, né? Envolve a família, envolve quem mora perto, quem conhece. Então, certo. É uma coisa complexa. Muito. A gente adivinhar caso a caso, mas a ideia é que a política faça essa integração mesmo. E quais foram as repercussões legislativas disso, Lucas? Te pergunto porque também tem muita gente criticando o fato de que o Conselho Nacional de Justiça passou por cima do Congresso. Em que sentido? Dá para você explicar para a gente? Posso explicar o pé que está isso hoje no cenário nacional, né? Por favor. Quando a gente fez a primeira reportagem lá, contando da resolução, a primeira crítica era assim, poxa, mas o Conselho, com a resolução, está legislando, estaria criando direitos e obrigações que não estão previstos na lei. O que o Conselho diz e os especialistas que defendem, né, a resolução, que discutiram a resolução, afirmam? Que não está criando nada, porque tudo que está sendo dito ali está previsto na Lei Antimanicomial de 2001, está previsto nos protocolos do Brasil que tem valor constitucional, e lei de inclusão também vale. Então, assim, isso já estaria dentro de um conjunto de lei criado ali antes. Certo. Agora, nós temos umas contestações, a principal delas hoje é um projeto do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil aqui de São Paulo, que é um projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos, para fazer cessar, né, interromper os efeitos da resolução do CNJ. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na semana passada e agora ele vai para análise do plenário. Tem deputado que já está falando lá, né, segundo as informações da Câmara, que isso precisa ser tirado da pauta para ser discutido de novo agora com os parlamentares. Então, assim, eu acho que ainda vem muito debate em relação a isso, embora nós já estejamos entrando nesse prazo previsto aí da resolução. Mas o debate continua. O prazo está previsto, mas podem haver algumas reviravoltas. O projeto, essa medida pode até correr o risco de ser revertida, então, se passar na Câmara. Eu não sei exatamente qual é o caminho que isso seria feito. Ou mudada, né? O texto pode mudar. O texto pode mudar, depende, os prazos né? podem ser mudados, a forma de fazer. Até porque é uma crítica, eu acho que vale dizer que quem defende que isso não seja, que não desative o hospital de custódia,
disse que, olha, vamos melhorar a estrutura do hospital e a estrutura de pessoal, de leitos psiquiátricos, enfim, para que eles possam ser usados ainda como um local de tratamento mesmo. Né? E vale dizer também que a gente já tem gente fazendo tratamento ambulatorial no Brasil há bastante tempo. Né? Isso não é uma coisa totalmente nova. Né? Hoje a gente tem aquelas 1.800 pessoas que estão internadas, né? Segundo os dados ali da Secretaria Nacional de Políticas Penais, mas você tem 750 pessoas que estão em atendimento ambulatorial. Perfeito. Né? Então, assim, não são coisas novas, mas são coisas que mexem com a política de saúde de uma forma geral. Exatamente. E por isso, acho que a grande quantidade de debates, né, muito acalorados sobre isso. Exato, debates que continuarão, repercussões que continuarão, e a gente continua também acompanhando o seu trabalho, Lucas, e do pessoal também, justamente sobre... Tem uma série de reportagens, né, da Folha da semana passada, justamente sobre fechamento de manicômio, se você quiser fazer a propaganda pro Não, pessoal. exatamente. Ó, o pessoal que quiser ler sobre manicômio tem que ir lá em Cotidiano, conferir, Exato. porque assim, a gente tem, conta um pouco da experiência de Goiás, conta o que vai acontecer amanhã, né? E eu acho que vale consultar também essa série da Folha do ano passado, Brasil no Divã, porque ela mostra como é que a saúde mental tem sido, como que o Brasil tem lidado com essa questão nos últimos anos, né? Especialmente depois da pandemia. Perfeito. Né? Isso é um contexto histórico difícil, mas que a gente precisa, de certa forma, encarar hoje. Com certeza, a gente precisa olhar com muito bons olhos isso e continuar debatendo justamente manicômios judiciários e outras instituições que focam em saúde mental. Lucas Lacerda, repórter de Cotidiano, muito obrigada por vir novamente até o Como é que é. O papo foi ótimo e eu acabei de ser lembrada pela minha editora Beatriz. Tem uma série de vídeos no nosso canal desse especial também, então aproveitem, leiam as matérias e vejam também no YouTube da Folha, que inclusive todos os nossos Como é que é ficam gravados lá para vocês assistirem depois. Muito obrigada novamente, Lucas. Volte sempre para a gente conversar sobre outros assuntos também. Com certeza. Obrigado, até mais, Isabela. brigadão. E muito obrigada a você também que assistiu Como é que é dessa segunda-feira. Amanhã estamos aqui, mesmo horário, mesmas redes sociais, mas o assunto é outro. Vamos falar sobre o caso da Larissa Manoela. Por que tantos atores, atrizes, mirins acabam rompendo com os pais que querem ter um grande controle sobre a carreira dessas pessoas, desses atores, dessas atrizes? Reforçando o recado que eu acabei de dar, vá lá no YouTube da Folha, veja as nossas reportagens, matérias, documentários, tem muita coisa legal lá. Maratone os outros Como é que é também para começar a semana. Espero vocês amanhã. Tchau!